de cabelo rosa e outra de cabelo vermelho, gravando sobre fé. Olá, cafeinados! Hoje estamos mais sérias. É que o assunto é sério. O assunto é sério. Hoje viemos aqui para falar de um assunto sério. Como vocês sabem, nosso blog, nosso canal, ele não fala só de coisas engraçadas, mas também de coisas para reflexão do ser humano. E o tema que trazemos hoje é como ser exemplo sem ser perfeito. E nós queremos conversar sobre isso com vocês, mas tocando muito na questão da fé. Independente de religião, não queremos falar de religião, não importa no que você acredita, o que importa é que você ainda acredita em alguma coisa, algo, alguém, e que podemos criar então uma corrente do bem. Hoje o nosso acordo é: nossa religião é o amor. Amai-vos uns aos outros. Como manter a nossa fé? Como manter a esperança diante de tanto caos, diante de tanta coisa ruim que tem acontecido no nosso país, no mundo inteiro. Todo mundo tem problemas, uns mais graves, outros um pouco menos, em casa, com a família, com amigos, no trabalho, na escola, seja onde for. Como lidar com isso e sem permitir que isso acabe com a gente, que nos destrua emocional e espiritualmente? Como tá a tua fé hoje? Nós nos questionamos sempre sobre isso, né? Como anda a nossa fé e o que a gente pode fazer através disso para chegar nas outras pessoas. Tudo que a gente faz no blog, principalmente os textos que a gente escreve, a gente sempre pensa em alcançar pessoas, claro, mas a gente nunca pensa num público que a gente quer atingir. A gente sempre pensa em botar pra fora aquilo que tá ali nos incomodando ou aquilo que a gente tá sentindo, exatamente para tocar as pessoas que se identificam com aquela questão ali. Eu acho que esse é um ponto muito importante e que a gente acabou e acaba atingindo sempre as pessoas certas, as pessoas que precisam ler ou ouvir exatamente o que a gente tem a dizer. E o legal é que isso sempre parte de vivências, de coisas que a gente realmente está sentindo naquele momento, de dúvidas, de inseguranças, ou enfim, seja o que for. E eu acho que no momento em que tu coloca isso, que tu expressa isso de alguma maneira, as pessoas vão se identificando. Porque no fundo nós somos todos iguais. Todos nós temos dúvidas, temos medos, passamos por momentos de aflição, tristeza. Quando a gente aprende a se colocar no lugar do outro, a gente aprende a respeitar a dor e o tempo do outro. E isso eu acho que é uma coisa que tá faltando muito, assim, nas relações de um modo geral. A questão de ter amor ao próximo, que tá faltando muito, e da questão também geral, assim, de eu deixar de pensar só em mim, só no meu interesse e pensar no que o outro tá precisando de ter esse cuidado, esse carinho, essa atenção. Não é porque uma menina tem cabelo rosa e a outra vermelho, o que elas estão falando de fé? Gente, não interessa o teu estilo, não interessa o que tu veste, não interessa o ambiente que tu frequenta. Claro, há exceções, né? Mas a gente tem notado muito que as pessoas, elas são muito de tipo, ou tu é de Deus ou tu sai na noite, ou tu é de Deus ou tu vai beber. Não faz mal tu tomar uma cervejinha desde que aquilo não vire um vício. Não faz mal tu querer sair na noite com os teus amigos se aquilo não for exagerado e tu não causar o mal para os outros e para ti. Eu acredito que nós, como seres que buscamos a fé todos os dias em Deus, ou independente da tua crença, mas que tu busque ter fé, que tu busque viver pela fé, que é o que nós buscamos. Nada nos impede de estar no meio de outras pessoas que não buscam ter fé, exatamente porque esse é o nosso papel. Nós viemos ao mundo para servir de instrumento, para atingir outras pessoas que estão perdidas e que precisam da nossa companhia, do nosso amor, do nosso carinho, de um abraço, de uma atenção.
E essas pessoas a gente não vai encontrar dentro de igrejas, de templos, de casas, enfim. A gente encontra essas pessoas onde? No mundo. Perdidas muitas vezes, sem saber para onde ir ou a quem recorrer. E aí eu acho que entra a questão da caridade, que às vezes as pessoas confundem a questão da caridade achando que é só doar algo material, financeiro. A caridade está muitas vezes em você dar o seu tempo, em você chegar em a pessoa que tá mal e conversar com ela, dar a tua atenção, dar o teu carinho, dar um sorriso, um abraço, um aperto de mão. E é aí que tá a grande caridade. A grande caridade é entender que mesmo eu tendo meus problemas, o outro pode estar vivenciando coisas que estão vendo muito mais nele do que em mim. Dar a nossa riqueza para alguém é doar e dar exatamente aquilo que a gente acha que não tem mais. Quando a gente pensa, não tenho mais força, aí é que eu tenho força para dar a força que eu tenho para outra pessoa que está precisando. Época de crise, tá todo mundo com problema financeiro, não é exclusividade de uma, duas, três pessoas. Muitas pessoas estão passando por isso. Época de problema na política, sim, mas não é um político, não, são dois políticos, são vários políticos. E assim, isso atinge muitas pessoas. Massacres que estão ocorrendo em outros países, o quanto isso é horrível, horrível. A gente está vivendo no meio disso, mas a gente pode ainda tentar levar algo de bom para os outros, tentar transmitir coisas boas. O papel nosso com o blog Cafeína é exatamente esse, de transmitir ainda algo de bom. Liga a televisão, é só tragédia, é só tristeza, é só morte, é assassinato, é isso, é aquilo. Chega a sufocar. Ficar assim. Eu sou uma pessoa que eu não tô mais olhando TV, eu raramente olho televisão, porque é a minha maneira de tentar me desvincular dessa negatividade toda que tá pairando sobre a gente e tentar de alguma maneira gerar algo positivo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. E o blog, mais uma vez, entra nisso. É a nossa maneira de contribuir, compartilhando uma coisa mais leve com as pessoas que nos cercam. O nosso papel realmente é esse. A gente quer muito tocar as pessoas de alguma maneira e mostrar que ainda é importante ter fé e que podemos ser exemplos sem ser perfeitos. Estamos longe da perfeição, a gente tem muita noção disso, mas a gente acredita que a gente não precisa ser exemplo 100% para tocar uma outra pessoa que está buscando vivenciar aquilo que a gente vivencia. E é através da vivência daquela coisa ruim que a gente passou que a gente vai conseguir se colocar no lugar da outra pessoa que está vivenciando aquilo e dizer para ela: eu sei o que tu tá sentindo, eu sei o que tu tá passando, eu passei por isso também. Eu e a Fran temos tido assim milhares de provas do ano passado pra cá, então a gente resolve falar isso pra vocês, exatamente porque vocês nos veem sempre rindo, brincando, nos divertindo, porque a gente não tá aqui pra gravar choro, reclamação e nada disso, mas assim, a vida também é dura para quem tem fé. A vida também é cheia de provas para a gente entender que não devemos desistir. Tudo passa. Exatamente para a gente enxergar que a gente vai aprendendo a lidar com a dor, a lidar com o sofrimento, a lidar com a dificuldade. Nosso papel enquanto cristãs, digamos assim, não é ter uma vida perfeita. É viver a imperfeição, entendendo que a gente pode lidar com isso. Uma fé racional. Porque às vezes as pessoas têm uma fé, eu tenho fé, e elas te obrigam a engolir a crença delas, o que elas tomam como uma verdade. E eu acho que a gente tem que começar a racionalizar um pouco mais a fé e perguntar: que fé é essa? Por que eu acredito nisso? Por quê? Por que das coisas? E tentar respeitar as crenças alheias, porque eu acho que é uma questão de afinidade, é uma questão de entendimento, e a gente tem que saber tolerar diferentes crenças que existem. As pessoas se cegam e acham que a verdade delas é a verdade absoluta. E isso não existe, existem questionamentos, e quando a gente fala de fé ou de qualquer outro assunto, a gente está levantando
esse assunto exatamente para ser debatido, para entender a opinião dos outros que estão nos assistindo e para que a gente também possa abrir a mente e pensar, porque me incomoda essa questão de que só eu tô certo. Independente do que a gente acredite, a gente sempre tenta ouvir o outro e entender o porquê que o outro acha que tem razão. Entender que o outro tem mais dificuldade ou que é mais demorado para o outro vivenciar aquilo que a gente vivencia é complicado. Muitas vezes a gente pensa, mas por que o outro não entende isso que eu tô falando? Não é que o outro não entende. É que tu teve um tempo de entendimento mais rápido e o outro vai ter que passar por muitas coisas que tu já passou desde lá da infância para ele chegar na mesma conclusão que tu, ou enxergar isso que tu enxerga, ou vivenciar isso que tu vivencia. Mas não significa que isso não vai acontecer. O principal disso é que foi uma lição para mim, e é uma lição para mim todos os dias, entender que o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o meu, né? Eu sou uma pessoa que tenho trabalhado muito a questão da minha paciência e ter sabedoria, ter discernimento para entender o que é para mim, o que não é. Muitas vezes a gente entende errado e acha é aquilo e na verdade não era para ser aquilo. Então é uma questão muito de entender e acreditar, ter fé de que o nosso tempo nem sempre é o tempo exato de acontecer as coisas. Então, se eu quero uma coisa pra mim e eu peço ela e não ganho ela, não significa que, Deus não é bom comigo, né? A minha fé não tá forte o suficiente. Significa que talvez só não seja o momento. Não seja o momento, ou Deus é tão bom contigo que ele tá te tirando aquilo que vai te fazer mal. Exatamente. Mesmo que tu acredite que te faça bem. Porque o bem, a felicidade que ela é momentânea, ela não é a mesma felicidade plena que a gente vai viver. Paz, a gente vai encontrar dentro da gente e a gente tem que alimentar ela independente do caos que está ao nosso redor. Isso é de uma dificuldade tão grande, mas tão grande, que exige um esforço contínuo, muita determinação e muita disciplina. Não é fácil, mas não é impossível. Depende da tua dedicação para isso. Então exige uma maturidade emocional, espiritual muito grande. Outra coisa, a gente fala muito em fé em Deus e tal. Tem gente que não crê em Deus, crê, sei lá, numa força, numa luz, num sei lá o que vai acreditar. Mas mesmo não crendo nesse Deus que a gente fala, acredita no amor ao próximo, acredita no respeito mútuo entre as pessoas, acredita nessa força geradora que a gente tem dentro da gente para gerar o bem, para fazer o bem para si e para os outros. Ela tem uma luz dentro dela, sente essa necessidade de produzir algo bom. Então, ok, tá tudo certo, entendeu? Ela não precisa crer em Deus para isso. Nosso objetivo com esse vídeo a gente deixou pro final, que é fazer um pedido para vocês, assim com todo amor e carinho do mundo. Faça ao outro que gostaria que fizessem a você. E como podemos fazer isso? Como podemos ajudar o mundo nesse caos que estamos vivendo, nessa era do desapego, nessa era de guerras, nessa era de problemas políticos, nessa era de tanta tristeza, tanto sofrimento, tanta depressão, tantas doenças. Como salvar o mundo e continuar acreditando no amor e na humanidade, ter esperança em tudo que está acontecendo através da oração. Então queremos pedir, se possível, né, que você faça uma oração, uma prece, um agradecimento para aquilo que você acredita, realmente pensando no outro, pensando não só em quem você conhece, mas em quem você não conhece também, que hoje pode estar passando por alguma grande dificuldade que você não tem nem noção. Não custa nada, né, gente? É um bem que de você graça. Faz. E eu acho que assim, tudo que vai, volta. Isso é física, isso é a lei do retorno, ação e reação. Então façam isso. Agradeçam de manhã quando vocês acordarem por vocês estarem vivos, por vocês estarem respirando, sabe? Agradeçam. Isso já é uma oração. Agradecer já é uma oração. Então tem gente que às vezes diz, eu não sei rezar. Conversa. Agradece.
Isso já é uma forma de orar e tu não precisa estar no lugar X, Y ou Z para fazer isso. Tu pode estar dentro do ônibus, tu pode estar em casa, tu pode estar fazendo o que você quiser e agradeça. Isso já vai te fazer elevar os teus pensamentos, tu vai ver que fazendo isso todos os dias, coisas boas vão começar a acontecer para ti e para as pessoas que estão ao redor de ti, porque a gente cria uma atmosfera muito positiva, muito amorosa, muito afetuosa, porque não é só eu, não é só a Lu, é você, é todo mundo que está assistindo esse vídeo. Se for fazer essa oração, pensa que corrente do bem maravilhosa. Vou finalizar então dizendo algo que está muito dentro de mim nos últimos dias, que é: tenhamos mais amor e menos indiferença. Que possamos realmente olhar mais para as pessoas e tratá-las com mais carinho e mais amor. Respeito. Um beijo e um grande abraço a todos. Se inscrevam no nosso canal, sigam nossas redes sociais, conversem muito sobre o tema, nos procurem se estiverem precisando de um carinho, de uma atenção, de um abraço, que a gente está disposta a dar aí pra vocês. Beijão. Beijos! Tchau!